Nesse vídeo a gente vai abrir esse ar-condicionado inverter da Hitachi, um split de 9.000 BTUs. É ou não é, Danilo Ribeiro? É isso aí, vambora pra cima, Fábio. Bora, show de glória, Danilo Ribeiro. Seguinte, já mostramos as ferramentas que nós vamos usar na instalação. Essa aqui é uma instalação dentro da EBARC, a nossa escola que forma profissionais, instaladores de ar-condicionado no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso. A gente vai instalar, aqui na escola vão ter vários desses displays para os alunos poderem mexer à vontade. Só que a gente decidiu gravar esse vídeo mostrando para você como é uma instalação de um ar-condicionado de 9.000 BTUs. O vídeo anterior mostramos as ferramentas, esse vamos abrir a máquina e vamos mostrar os diferenciais dela. Bora. Pega o estilete aí, Danilo. Aliás, se bem que não, né? Não precisa. Não precisa de estilete. É só chegar aqui nessa fita, ó. Tá vendo? Puxa para baixo. Beleza. Pode puxar, puxa assim, ó. Aí. E aqui é a mesma coisa. Pega essa fita, puxa para baixo e pronto. Já abre. Agora sim, o estilete Agora aqui vai na fita precisar adesiva. Agora precisa de estilete, não tem jeito. Sempre cuidado, galera, na hora de passar o estilete, para não colocar a lâmina muito para fora, para você não arranhar o ar-condicionado embaixo. É. Então, tem que ter esse cuidado. Levanta a caixa aqui, ó, e vem passando leve. E você que acredita... Olha lá, quando ele falou cuidado, olha só, senão tu mete e já arranha o ar-condicionado. Já danifica. Então você, futuro instalador, ou você que já é instalador de ar-condicionado, essa aqui é uma máquina de 9.000 BTUs. Lembrando, ar-condicionado não é uma máquina de fazer frio, é uma máquina de tirar calor. Então sempre faça um projeto de carga térmica de acordo com a necessidade daquele ambiente. O ar-condicionado não faz mágica. Então 9.000 BTUs é para um espaço, quando muito, ali dos seus 14 metros quadrados, não mais do que isso. Tá? Aliás, de preferência até menos do que isso. Mas, ou seja, por quê? Porque o bom funcionamento da máquina gera nela aumento de vida útil e o cliente não toma susto na conta de luz. Exatamente. Vamos lá. Já abrimos a caixa, a primeira coisa a gente já pega o controle remoto com todas as funções aqui. Gostamos muito desse controle remoto, que aqui você pode apagar a luzinha que fica na unidade interna, né? Ou seja, aquela luz que incomoda à noite. Fábio, como isso incomoda? Tem vários clientes que tem máquina que não tem essa função, eles reclamam. Geralmente as mais antigas, né? Fica igual um abajur mesmo no quarto, o quarto fica muito claro. Eu, particularmente, eu não gosto de luz no ambiente onde eu estou dormindo. Então, essa função é extremamente importante e a Hitachi ela vem com essa função. Beleza. Pilha para o controle remoto, a caixinha para colocar o controle remoto na parede, o guia rápido de instalação, mais uns parafusos e umas buchas aqui. Perfeito? Ou seja, daqui o guia de instalação, manual de instalação. Muito importante. Manual de instalação tem também o código QR para você baixar as atualizações do manual de instalação. Perfeito? Importante seguir o manual durante a instalação. Beleza, vamos levantar? Bom, já logo aqui a gente já consegue ver o cuidado que a Hitachi tem, né? A máquina ela vem com isopor para proteger nas laterais. Nas laterais. Já vem com esse plástico aqui para proteger também contra arranhões. E embaixo, se vocês observar aqui no painel, logo no painel também tem outra espécie de proteção também aqui, meio veludado, né? Que também protege também para não... É um plástico, vem um plástico aqui. Como se fosse um plástico diferenciado, não sei o nome desse plástico, mas, tá vendo, ele protege também. Uma vez eu vi uma dica muito interessante, que quando você vai instalar a máquina do cliente, veja se a sua mão tá suja, né? Exatamente. E se a sua mão estiver suja, cara, lava a mão, porque a máquina tá novinha, branquinha, tu vai meter tua mão suja aqui, aí tu pode falar assim, mas depois eu limpo. Tá bom, o cliente muitas vezes vê a instalação durante. Ele vê o depois, mas vê o durante. No durante ele já vê aquela máquina, a mão suja, ele já começa a se incomodar com isso. Aproveita esse paninho aqui, e de repente vê se a mão está suja e já passa um pouquinho a mão aqui, para limpar. Aqui você já vê também essa mesma proteção aqui na logozinha que inverte, e também na logo da Hitachi. São duas proteçãozinhas. E aqui a gente já começa a ver os diferenciais da máquina. Equipe, dá um zoom. Aqui, ó, 12 anos de garantia no compressor, 2 anos de garantia no produto, tem Wi-Fi, Alexa e Google Home, gás R32, ou seja, a máquina é ecologicamente amigável, não polui a camada de ozônio, a máquina é baixíssimo consumo de energia, né?
70% de economia quando comparado a um ar-condicionado velho. E é o seguinte, você pode comparar um ar-condicionado de janela ou um split com R22. Exatamente. Se tem um ar-condicionado com mais de 10, 12 anos aí na tua casa ou no teu escritório, essa máquina é 70% mais econômica. Não é marketing, não é papo furado, não. É por isso que a nova regra de etiquetagem do Inmetro está aqui, ó. Ele leva em consideração o IDRS da máquina. IDRS significa Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal. O dessa máquina é 6,45. Para uma máquina ser selo Procel classe A, ela precisa ter 5,5. Então, ou seja, 5,5 para cima, a máquina já é A. Essa é 6,45. O que significa? Ela é bastante econômica. Muito econômica. Ela é que a classificação máxima é A, mas na Europa seria A+, né? Isso na Europa é comum. Gás R32, máquina extremamente silenciosa e muito econômica. Então, não sei se você que está assistindo esse vídeo, não sei se você é instalador ou se você, de repente, se interessa em comprar um ar-condicionado como esse. Estamos falando de um equipamento, de uma fábrica japonesa, né? A Hitachi é de um grupo japonês e americano, a Johnson Controls Hitachi. Johnson Controls é uma das maiores empresas do mundo, de muita tecnologia, painéis para carros, tecnologia. A Hitachi produz, entre tantas coisas, o trem-bala japonês e vários trem-balas no mundo são da Hitachi. Uma fábrica que no Brasil está há mais de 52 anos. A fábrica tem 2 fábricas em Manaus e São José dos Campos. Então, ou seja, a gente diz que é tecnologia japonesa ao seu alcance. Quem compara vai de Hitachi, porque essa máquina entrega muito num preço justo. Existem marcas japonesas no Brasil de ar-condicionado consolidadas, de boa qualidade, mas as máquinas são caríssimas. Pelo menos uns 40%, 30%, 40% mais caro que essa máquina, o que não faz o menor sentido. Não tem sentido. Então, não precisa você pagar pelo branding, pela marca. Quando essa máquina entrega muita qualidade, baixíssimo nível de ruído, baixíssimo consumo de energia, garantia de 12 anos no compressor e 2 na máquina, com preço muito mais justo. Filtragem completa com ionizador, ou seja, tira o cheiro de animal, o cheiro de cigarro, aquele cheiro indesejado do ambiente. Indesejado. Tem pessoas que compram um purificador de ar com ionizador e paga 400, 500, 600 reais. Esse equipamento, 9, 12, 18 e 24 mil BTUs, esse aqui é um 9.000, ele já vem com ionizador. Não é que você tem que comprar a parte, não. Já vem. E já vem também com o comando Wi-Fi. Você pode controlar no teu celular. Ou seja, sei lá, perdeu o controle remoto, tem criança na tua casa, perdeu. Então você comanda tudo pelo Wi-Fi. E pode comandar dentro do ambiente e pode comandar à distância. À distância. A função geolocalização que você tanto gosta. Então, essa geolocalização que o Fábio está falando, o ar-condicionado, você pode programar ele à distância que você quer para ele ligar ou desligar quando você estiver se aproximando ou se afastando do equipamento. Tá? Vamos imaginar uma empresa onde você tem 6 ar-condicionados instalados que quando sextou, os funcionários, mete o pé, sai correndo, desesperado para ir para casa, porque sextou. E os ar-condicionados ficaram ligados. Sexta, sábado, domingo, quando chegar segunda-feira, se deu conta que tudo ficou ligado, só que ele não vai te contar, porque isso deve acontecer na tua empresa também, ele não vai te contar, ele vai ver que ficou ligado e vai usar a segunda-feira toda. Olha o quanto de consumo de energia. E quando você tem um controle na palma da tua mão, você pode desligar ele ao se distanciar também ou comandar ele pelo celular e decidir desligar. E você vai ver, tá ligado, vou desligar. É isso mesmo que você entendeu. Você ativa no teu celular o ar-condicionado, se você se afasta 3, 5 ou 10 quilômetros, a máquina automaticamente desliga. E se você se aproxima 3, 5 ou 10 quilômetros, a máquina liga. Isso é programável, tá? Porque se a gente estiver em São Paulo falar de 1 quilômetro, a gente está falando às vezes da máquina ligar e ficar 1 hora funcionando para o engarrafamento. Então isso é programável, você programa. Então, se você quiser programar a 300 metros do teu trabalho, 300 metros da tua empresa, ele vai armar ou desarmar quando você se distanciar. Coisa muito interessante, deixa eu pegar o controle remoto novamente, dá uma olhada nessa função. Deixa eu ver aqui, eu vou botar a pilha. Não é pilha Xing-Ling. Não é pilha Xing-Ling que derrete dentro do controle remoto. Controle remoto com excelente acabamento. Tem muito controle remoto mequetrefe de fabricante de ar-condicionado por aí.
Eu já tive na China 2 vezes, né? Então tem fabricantes de ar-condicionado que a gente naturalmente, por uma questão de respeito, não pode citar, que o cara compra a evaporadora, a unidade interna num fabricante, a unidade externa em outro fabricante, controle remoto em outro fabricante, a embalagem com outro fabricante, sempre procurando o mais barato. Tem gente que vende isso aqui no Brasil e não vende barato não. Então olha só, olha que interessante essa função. Essas duas aqui, ó, tá vendo essas duas? Eu vou te explicar. Levanta aqui, Danilo. O ar-condicionado, vamos botar assim nessa altura. O ar-condicionado, aquele botão, isso aqui abre e fica abrindo e fechando, e aqui dentro, tá vendo? Ó, ele fica de um lado para o outro de forma automática. Isso gera conforto térmico. Isso gera uma troca térmica melhor. Perfeito? A sensação de conforto no ambiente, para cima e para baixo, para o lado e para o outro é melhor. Essas funções também você não encontra fácil nos controles remotos por aí, perfeito? Não é só, às vezes você vai encontrar até no controle remoto, mas o equipamento não faz. Esse Esse daqui faz acontecer, porque ele vem com 2 motores de passo. Ele vem com 2 motores, um para movimentar essa daqui e o outro para movimentar a de dentro. A de dentro. Essas duas funções. É o famoso swing 4D. Né? Outra coisa, o controle remoto tem termostato, perfeito? Então você aperta essa função I feel, significa que é eu sinto, né? Como se fosse eu sinto. A temperatura que você coloca no controle remoto, ele identifica por aqui e aí gera conforto térmico na região que você está, no quarto, na sala, no ambiente. Ou seja, a máquina é inteligente, ela identifica, opa, de acordo com o termostato do controle remoto, não está a temperatura adequada. Então, a máquina vai trabalhar para chegar naquela temperatura. Agora, um alerta. Se você já comprou esse equipamento e vai usar essa função, não coloque o controle remoto dentro de uma gaveta ou debaixo do travesseiro, tá? Porque aí ele vai ler a temperatura que está ali embaixo. Então, é ideal você colocar ele virado dessa forma aqui, ó, tá? Para que ele capite ali a temperatura. Pode até colocar assim, não tem problema. Que ele aqui tem uns ressaltos aqui que ele vai conseguir ler a temperatura do ambiente. Então, quanto mais você facilitar essa parte aqui do controle remoto para ele fazer leitura, vai também chegar na temperatura que você realmente quer ali naquele ambiente. Tem a função turbo, que é impressionante porque o ar-condicionado ele tem 7 níveis de ventilação. Tá? Olha aqui, tem a automática, aí depois tem esse nível, esse. Tá vendo baixando? Dá para ver? Perfeito? Até o nível mais baixo, que é o mais silencioso de todos, mas tem a função aqui chamada turbo. Essa função turbo é isso mesmo que você está entendendo. A máquina vai trabalhar na máxima para gerar aquele... Como o brasileiro gosta de falar, a gente não fala isso, o brasileiro fala, liga no turbo para dar aquela gelada rápida, perfeito? Não, na verdade não é. A máquina trabalha na máxima para tirar o máximo de calor possível naquele ambiente, gerando ali uma troca de calor mais rápido. De tal forma que a flecha de ar, ou seja, o vento que a máquina sopra, eu estou botando entre aspas o vento que a máquina sopra, porque o nome técnico é a flecha de ar, ela é muito potente. Então essa função turbo nada mais é do que está num ambiente muito calor, liga na função turbo. Não é uma função para deixar a máquina ligada horas e horas. Não é. Tanto que a máquina tem uma autoproteção. Você pode ligar no turbo. Depois de 30 minutos, automaticamente a função turbo para de funcionar. Se você insistir na função turbo de novo, não é saudável para o ar-condicionado, não é saudável para a tua conta de luz, beleza? Isso é para a máquina atingir um conforto e depois ela volta a trabalhar na temperatura correta. Então, essa flecha de ar que o Fábio falou, nos modelos 9.000, 12.000 e 18.000, ela atinge 12 metros de distância. No modelo 24, ela atinge 15 metros de distância. O que é impressionante, ou seja, nada mais é do que a potência do vento, né? Ou seja, falando no português claro, a potência da flecha do ar alcança 12 metros numa máquina de 9, 12, 18 mil BTUs e 15 metros numa máquina de 24 mil BTUs. Mas, ainda assim, são ar-condicionados de aplicação mais residencial. Escritório também. Escritório dá para colocar. Consultório, uma sala de consultório médico dá para colocar? Dá para colocar. Loja, não recomendo.
Grandes salões, grandes auditórios, não recomendo. Grandes espaços de igreja, não recomendo. Não é a máquina para isso. Para isso a gente tem os piso-tetos e tem os cassetes. Tem os piso-tetos e tem os cassetes. Aqui, por exemplo, só quebrando um pouco do protocolo aqui na filmagem, isso aqui é um split cassete, perfeito? Ali também, aliás, aqui em cima tem, mas não está instalado ainda. Muito bem. Outro detalhe interessante e importante. Vamos aqui, ó. Filtros. Já falamos que a filtragem é completa. Você pode acreditar que esse filtro aqui é um filtro simples, é um filtro de menor importância e tal, mas esse aqui é um filtro extraordinário, tá? A filtragem dele tá aqui escrito, ó, a filtragem em 5 etapas com antimofo e ionizador. Perfeito? Então, você vai ter todo o conforto térmico e todo o conforto de saúde com esse filtro. Esse é tela lavável e esse filtrinho colorido que você está vendo aqui. Outra grande diferencial desse ar-condicionado que eu gosto muito é essa tinta aqui que vem de proteção. Uns chamam de Blue Flame e esse dessa marca aqui é o Blue Coating, né? Além dela proteger contra corrosão de maresia, aqui tem um grande diferencial, Fábio. Ela é hidrofílica. O que isso significa? Ele não acumula água aqui. A água bate, ela é tão fina que a água bate e escorre. E com isso ajudando na renovação de ar. O que seria renovação de ar? A troca de calor do ambiente. E sem contar também que a durabilidade do equipamento aumenta, porque não vai ter acúmulo de água, não vai ter ferrugens precoces na máquina. E sem contar que quando ela desliga, ela fica um tempo um motoventilador funcionando para fazer a autossecagem da serpentina. Tá? E também tem o Frost Wash, que essa serpentina aqui ela vai congelar todinha para esterilizar a máquina, matar bactéria, vírus. Então ela vai queimar as bactérias aqui com um alto free. O motor de ventilador para de funcionar, a serpentina ela congela, literalmente congela. E depois volta a funcionar. Essa função chamada aqui, ó, Frost Wash. Você aperta no controle remoto essa função. A gente vai colocar, vamos fazer o seguinte, tem um vídeo que mostra como funciona essa função chamada Clean, beleza? Dá uma olhada aí. Viu só? Muito bacana, não é? Muito bem. Então, isso aqui é a unidade interna. Alta tecnologia, conforto, economia de energia. Agora vamos mostrar a unidade externa, que tá ali também tem uma grande novidade. Bora mostrar, Danilo? Bora. Chega para lá. Muito bem, abrimos assim, mas sabemos que quando a gente tira lá embaixo, é só fazer assim, ó. Beleza. O guia rápido de instalação. Ou seja, o guia rápido do usuário. Guia rápido do usuário, guia rápido de instalação. Guia rápido do usuário, guia rápido de instalação. Perfeito? Instaladores que se consideram profissionais, eles precisam seguir as boas práticas do fabricante. Perfeito? Precisa seguir as boas práticas. Portanto, você não fique achando que já sabe tudo de cabeça e siga o manual. Quando tudo vai mal, leia o manual. Você não vai ser menos homem, menos profissional se você seguir o manual. Tá tudo bem seguir o manual. Ah, mas eu já instalei a máquina daquele fabricante, do outro fabricante, é tudo igual. Beleza, não é tudo igual não. Leia o manual. Eu tive a oportunidade de ir na fábrica em São José dos Campos e conversei com o Gerson. Foi o cara que fabricou essa máquina, projetou ela. E eu pude entender, Fábio, eu sou do campo, e eu pude entender a razão que existe um manual. Porque ele me explicando, até a curva dali do compressor, do tubo, tem um sentido. Se eu mexer na configuração, se eu tirar aquela curva na hora da manutenção, se for trocar o compressor ou diminuir, eu estou tirando a eficiência do equipamento. Então, tudo é desenhado para funcionar nesse equipamento, inclusive o manual. A quantidade de tubulação mínima, que aqui pede 3 metros, a quantidade de gás que você tem que colocar no equipamento acima de 5 metros, porque essa máquina aqui ela vem gás para até 5 metros de linha.
Então, se eu colocar uma instalação de 3 metros, eu não preciso nem tirar e nem colocar gás. Se eu fizer uma instalação com 6 metros, eu preciso fazer uma adição de fluido para completar. Para quê? Para o equipamento funcionar de forma adequada. E olha que interessante. Chega aqui perto. O manual, se as pessoas conseguissem enxergar isso, o manual não é somente por boas práticas. Repara aqui, ó, lista de ferramentas e instrumentos para instalação. Primeiro item, o manual. O manual. Depois, bomba de vácuo, megômetro, torquímetro, amperímetro, mangueira de gás para fluido refrigerante, voltímetro, cortador de fios, nivelador, cilindro de carga. Ou seja, você não precisa ficar, caramba, quais são as ferramentas que eu vou precisar para fazer a instalação de um ar-condicionado? Está escrito para você. Checklist aí. Espera aí, cara, qual é a distância mínima? Está escrito. Quanto eu tenho que colocar de massa, de gás adicional para uma instalação de 10 metros? Está escrito. Como é que eu faço o teste de tanquedade? Tá aqui, ó. Não abra as válvulas de serviço da unidade externa antes do teste de tanquedade. Verifique eventual vazamento. Ou seja, ele te explica. Ó, como é que, a particularidade, como é que eu, por exemplo, faço um sifão? Aqui dizendo como é que você faz um sifão. E atrás do manual tem mais detalhes. Perfeito? E aqui ele pede um checklist para garantir. Controle da instalação. Você faz isso aqui, preenche isso, tira uma cópia fica com você, uma cópia fica com o teu cliente. Ou o original foi contigo, uma cópia com o teu cliente. Todo o checklist. Caramba, puxa, eu sempre me perco na hora da instalação. Então, faz uma cópia desse checklist, ó. Entende? Gente, se seguissem o manual, as empresas seriam mais organizadas e mais lucrativas, tá? Dica de ouro. Agora vamos falar do equipamento. Bora falar do equipamento aqui. Primeira coisa que a gente já gosta sempre de ressaltar é que você encontra um código QR, tá? Ou seja, perdeu o manual, aponta o celular aqui, baixa o manual sempre atualizado. Sempre atualizado. Então, caramba, onde é que está o manual? Aponta o celular aqui e baixa o manual. Perfeito? Para ver os detalhes da máquina. Outra coisa, máquina fabricada no Brasil, gás R32, e diz aqui, ó, carga para 5 metros. Ele vem com 410 gramas. Ou seja, a máquina já está com gás suficiente para uma instalação de 5 metros. Essa instalação vai ser a instalação mínima exigida, é 3 metros, tá? Então, e aqui estão os dados da máquina, perfeito? Muito bem. Então, outro detalhe importante, está aqui, ó. Serpentina dourada, ou seja, gold coated. A Hitachi não chama de gold fin, chama de gold coated, ou seja, lá na unidade interna ela é azul, porque ela é hidrofílica. Aqui é proteção contra a maresia, porque fica do lado de fora, essa é a unidade externa. Ou seja, ação de maresia. Fábio, eu não tenho que me preocupar com maresia não, porque eu moro na região serrana, talvez seja o teu caso. Não, tem sim, porque pode não ter maresia aí, mas tem chuva ácida. Essa quantidade de monóxido de carbono que tem dos carros e tudo, está no ambiente, está no ar. A chuva, quando cai, é chuva tóxica. E isso afeta o teu sistema de ar-condicionado que fica externo. Isso aqui protege. A máquina não dá 12 anos de garantia à toa. Tem que ser uma coisa bem durável, né? E outra grande diferencial é o chassi da máquina e também a chapa. Ela é toda pintada com tinta de pó eletrostática. É uma tinta resinada muito durável, tá? E ela protege também contra corrosões. Tá? Então é uma tinta diferenciada. Pode ver que o brilho dela é diferente, tá? Não é uma pintura qualquer, não. Beleza. Vamos agora, a gente vai abrir a tampa de cima, só para você ver os detalhes por dentro aqui. Vamos dar uma pausa no vídeo e a gente abre.